Mais um Pod Pets no Pod Vivax pra você. E hoje eu trouxe uma doutora maravilhosa. A gente estava conversando aqui muito. Vamos dar continuidade para vocês ouvirem, porque olha, que assunto gostoso é a veterinária, né, doutora Camille? Sim, é uma delícia. Seja bem-vinda ao Pod Pets. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter me chamado. Estou muito feliz Eu de também. te reencontrar também, né? É muito importante esse nosso contato, né? A princípio, né, a gente fala, oi, tudo bem? Conhece uma pessoa, a gente nem sabe o elo que vai criar, né? Muito legal. Eu quero ouvir a sua história, né? Você estava contando um pouquinho para mim e eles também precisam ouvir um pouquinho da sua história. Hoje o nosso tema é sobre a importância das vacinas, né? Que ainda a gente vê muitos tutores com resistência às vacinas, achando que é algo insignificante e é necessário para todos os cães, felinos, enfim, o seu bichinho dentro de casa. E antes de ouvir sobre a importância, que eu sei que você tem muito a agregar sobre isso, sobre esse conteúdo, me fala um pouquinho da sua história. Quero te ouvir. Bom, eu sou a Camille. Acho que assim, como toda criança, né, sonha fazer veterinária, então você está sempre ali com os bichinhos. Né? Então minha mãe falava que desde os 6 anos de idade eu queria, assim, eu falava que ia fazer veterinária e no fim, né, fiz a veterinária. Né? Sempre os meus caminhos foram voltados para essa área e não me arrependo nem um pouco, né? Então, assim, é uma profissão maravilhosa. Tem seus altos e baixos, como toda profissão, mas, assim, é o que eu me sinto realizada e eu não me vejo fazendo outra coisa. É o primordial, né? É o primordial. Se sentir realizada, né? Sim. Eu acho que isso impulsiona a gente na nossa vida, né? Sim. Quando existe essa Quando autorrealização. você faz o que gosta, né? Então, tudo vai caminhando, né? Sim. Para o melhor. Né? E aí, suas partes profissionais, como que foram, doutora? Então, assim, né, eu me formei na Unesp, em Araçatuba, né, me formei em 2009. Eu fiquei lá no interior, né, por 4 anos, o 5º ano era estágio, então aí fiz tudo aqui em São Paulo. Depois de formada, eu ia para uma residência, né, mas aí por problemas pessoais, né, então, mais de saúde da minha mãe, acabei mudando um pouco o rumo. Então, fui trabalhar em pet shop de bairro, que eu adquiri bastante experiência, né, porque é uma rotina diferente. Sim. Depois fui para uma clínica maior de bairro também, mas que com uma rotina já com cirurgia, então era mais próximo de área periférica, então a gente vê muitas coisas diferentes. Aí você estava dentro de uma sala de aula, né? Praticamente, né? Então, assim, né, doenças que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, que a gente até vai falar, por exemplo, das vacinas. Nessas áreas a gente vê ainda, né, que tem muitas pessoas que ainda não conseguem vacinar, ou vacina, né, em locais que não deve ser, né? Então, infelizmente, a gente ainda pega muita coisa que não é bacana pro pet. Mas assim, de qualquer forma, nosso papel é orientar, né? Claro. Então, o tempo que eu fiquei lá, né, eu tentei fazer esse melhor e cuidar, né, dos pets e dos tutores, né? Porque o veterinário, ele cuida de todo mundo, né? É o conjunto, né? Eu falei assim, gente, é o médico da família, de certa forma. Nossa, é verdade. Ainda minha mãe falou, você tá fazendo medicina veterinária, minha filha, olha como que você tá na sua gripe, não sei o que, você não tá fazendo... Eu falei, mãe, medicina veterinária. Ainda meu pai brincou, falou assim, ela tá cuidando do próprio animal que é ela. Aí eu falei assim, ainda bem que você está me comparando com o animal. Mas a gente cuida, né? Porque assim, o bichinho não vem sozinho, né? Então a gente precisa orientar, né, o tutor para poder oferecer o melhor para esse pet, né? Então o veterinário cuida de tudo, né? E na área veterinária, né, ela é muito extensa também, né? Então o veterinário está envolvido não só com clínica de pequenos, Exato. né? Então na saúde pública também, indústrias, né? Então a nossa área é muito vasta. Então por isso que a gente brinca, de certa forma, mas a gente sim é o médico da família. Ainda mais porque os pets dentro de casa, né? Às vezes não, refletem na nossa saúde também. Muito, né? Então eles ficam né? mais agora, né? Eles passaram a ficar dentro de casa, né? Então eles são os nossos filhos pets. Exato. Né? Então eles dormem na cama, né? Eles comem junto. Então alguns assim tem a sua cadeira ali, né? Para sentar junto à mesa. Então assim, né? A gente sabe que mudou bastante. Então a gente tem que acompanhar e orientar da melhor forma, né? Então para esses bichinhos também não se perderem, né? Não perder a identidade também. Sim, né? são 15 anos de profissão? São 15 anos de profissão.
Então, assim, né, fiquei nessa clínica e aí depois eu fui para uma empresa maior, né, então todo mundo conhece que é a Pets, né, então Uhum. antigamente quando eu entrei era Pet Center Marginal, fiquei lá por 11 anos, então clinicando, e no meu finalzinho eu, quando inaugurou o hospital da unidade que eu era, eu fiquei na coordenação desse hospital por 2 anos e meio. Que legal. Então, assim, também foi, né, uma experiência muito rica, muito Uhum. vasta, né, então aprendi muito lá. Uhum. Acabei saindo ano passado e aí, né, mudei o rumo, né, como a gente vai se reinventando sempre, né? Sim. Então, nesse momento agora eu estou em atendimento domicílio, né? Então eu vou até a casa das pessoas. É diferente porque também e é bacana, né? Uma forma de atendimento que está crescendo bastante no Sim. mercado. Então muitas pessoas estão preferindo, né, fazer esse tipo de atendimento porque as pessoas também não têm mais tempo, né? Então sempre assim, a gente sabe que a vida tá corrida, então é mais fácil a gente ir até a pessoa do que ela pegar um trânsito ou estressar o bichinho para tirar de Exato. casa, Exato. né? Então, muitas pessoas preferem e a gente conhece a rotina ali, então dependendo da situação a gente até consegue orientar melhor. E nesse tempo também eu fiz uma especialização, né, em medicina felina, então eu fiz uma pós Uhum. para atender, né, esses pets também. Então também atendo como especializada em felinos, né? Então atendo tanto domicílio e em parceria em algumas clínicas também. Bacana. Falando até agora em felinos, vamos começar pelos felinos, né. Doutora, existem algumas vacinas que são primordiais para o felino, né. V4, raiva, e eu queria que você abordasse um pouquinho sobre a V5, né. Uhum, A V5 é através do teste que é feito, né, da FIV-FeLV para uhum. verificar uma determinada doença, para depois ir para vacinação? É assim que funciona? A princípio, sim, né? Hã. Então, assim, existem, né, protocolos, né? Então, existe o ASAVA, que é um guideline, né? Então, sempre está sendo atualizado por profissionais do mundo inteiro para orientar sobre o protocolo vacinal. Mas, de qualquer forma, né? Então, a vacina a gente sempre fala que é individual, porque, assim, depende muito desse pet, né? Então, qual que é a rotina dele, os desafios que ele enfrenta. Então, por exemplo, se ele vive dentro de uma casa, se ele tem acesso à rua, Se é ou se ele ambiente vive num interno ou externo. abrigo, Aham. né? Então, que a gente decide. Então, assim, de vacinas, né? A gente costuma falar, né? A V3, por que V3? Porque são 3 tipos de doença que essa vacina vai fazer uma imunização, né? Uma proteção. V4 já são 4 tipos, né? E na V5, a gente, além das doenças, né? Então, que a gente tem, que a gente fala a famosa gripe, né? Então, para herpes vírus, da panleucopenia, do calicivírus, aí na V4 tem a clamídia também, que é uma bactéria que pega a parte respiratória. Uhum. A V5, o diferencial dela é que a gente tem a FeLV, né, que é a leucemia felina. Hoje em dia a gente também tem laboratórios que estão fazendo essa vacina já separada. Ah, que Ah, então só de interessante. FeLV. Então, é para a gente ajustar mesmo o protocolo. Então, sim, o mais indicado é, né, principalmente o filhote, mas mesmo um gato adulto, a gente testar antes, né? Então, Uhum. geralmente a gente faz um teste rápido para triagem, mas existem outros exames também. A gente pode marcar outro podcast. Com certeza. Mas assim, então a gente faz essa triagem para ver, né, se ele pode ser portador desse vírus naquele momento ou não, para decidir o protocolo de vacina. E de onde que vem esse vírus? Esse vírus, né, ele comete, né, gatos, Uhum. né, então do ambiente. Então, por exemplo, um gato portador, ele pode passar para outros gatos, então mais comum, né? Então eles ficam mais em saliva, né, esse vírus. Então, a gente fala que passa muito fácil porque os gatos eles se lambem, Uhum. né? Então lambe o outro, divide, né, tanto potinho de água, de comida. Então é um vírus que pode disseminar de uma forma muito fácil. E no Brasil, infelizmente, ainda, né, para a gente erradicar ou pelo menos diminuir essa doença ainda, né, tá difícil, né? Então, Uhum. nosso papel como veterinário é sempre orientar os tutores, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar, né, que é importante testar todos os gatos, né? Então, Mesmo sendo ambiente interno? mesmo sendo ambiente interno, tá? Tá. Porque e mesmo que testou quando filhote, por exemplo, né? Então, às vezes esse gato naquele momento ele pode não ter dado uma reação no exame, mas futuramente pode ser que sim, né? Mesmo que ele não saia. Então, a gente brinca, né, que é miou, testou, tá? Então, assim, a gente escolhe o protocolo, né? Então, de acordo com o ambiente que esse pet vive. Então, por exemplo, um gato
que vive em abrigo, né? Então, às vezes, uma ONG, tem muitos gatos. Nem sempre, né, as pessoas vão ter condições de testar todos eles, né? Uhum. Então, ou pessoa que pode ter uma restrição financeira. Se esse gato tem um desafio maior que ele pode ter contato com vírus, a gente vacina, né? Então, assim, né, é algo que tem que conversar com o seu veterinário, né, para a gente falar mais detalhado, mas assim, por isso que o protocolo que a gente fala é individual. E aí, no caso, doutora, por exemplo, a gente sabe que a vacinação ela é anual, né? Sim. Sempre ele vai ter que testar o FIV-FeLV para aplicar a vacinação ou uma vez aplicado lá no começo, ele pode dar continuidade posterior? Depende muito da rotina, né? O ideal, assim, o mundo ideal seria testar, Ah, né? interessante. Para você poder fazer a vacina, né? Uhum. Mas assim, o protocolo atual a gente, quando o filhote faz, né? Então, ou a V5 ou V3 com a felve separada, ou V4 com a felve separada. Com 1 ano de idade, a gente repete essa dose de vacina e dependendo da rotina, né, que ele vai ficar, a gente pode sim fazer o reforço anual ou, né, então existem algumas empresas que, assim, a gente vê que confere imunidade da felve por 2 anos, então a gente alterna 1 ano V3, 1 ano V5 ou 1 ano com a felve. Ou Uhum. às vezes, assim, esse paciente não vai sair de casa nunca mais. É de uma senhorinha, por exemplo, né? Sim. O gato a gente sabe que não tem excesso. Dependendo, a gente acaba, depois, quando adulto, não fazendo, né, mais a felve. Porque ele, esse paciente ele não vai ter, né, mais um desafio. Ou ele, quando na fase que ele tiver idoso, a gente precisa vacinar sim. Mas aí a gente vai escolher um protocolo que vai se adequar melhor a ele, Mas, por né? exemplo, ele esse ano ele tomou a V5. Uhum. No ano posterior ele pode tomar uma V4? Ele pode, aí vai depender da rotina que ele tem. E aí vai depender também, Entendi. né, do laboratório que essa vacina também. Uhum. Laboratório, sendo bem específico. Ou por que que não é permitido ou é bem, não visto, né, vamos dizer assim, para nós veterinários, a questão da vacinação nacional, a vacina nacional, né? Então, né, infelizmente, porque a gente não tem ainda os mesmos estudos que uma vacina importada tem, né? Então, o respaldo, o ideal, né, o ideal não, o certo é, né, a vacina só um profissional, né? Então, o veterinário comprar. Então, a gente sabe que a vacina nacional ainda outras pessoas, né, que não são da área conseguem comprar. Então, Ah, tem acesso? Eu não tem sabia. acesso, não deveria, mas a gente sabe que tem, né? Pelo menos aqui no Brasil, sim. E tem a questão assim, né? Então não é só a vacina não é só você colocar ali na geladeira, tirar e aplicar, né? Então tem tudo por trás, né? Então tem o armazenamento, né? Então tem que ter uma geladeira específica, um frigobar que você vai armazenar só a vacina. Tem uma temperatura ideal para essa vacina ficar, né? Que é de Sim. 2 a 8 graus. Então, se ficar muito abaixo, se você congelar essa vacina por algum motivo, você já inativou. Ou se ela esquentar, por exemplo, ela Que está inativada, né? interessante. Então, assim, tem todo um processo ali para a gente garantir uma imunização. E mesmo assim, né, se esse paciente, por algum motivo, ele não fazia a soroconversão, ou seja, ele não produzia a defesa, que são os anticorpos, né, dessa vacina, a gente tem que entender o porquê. Desse PET, né? Então, assim, é específico dele, é o armazenamento da vacina, o momento que aplicou, ele tinha anticorpos da mãe, né? Então tem muita coisa envolvida para a gente garantir a imunidade. A gente tem um período para finalizar, né, o protocolo de vacina, então que são com 16 semanas, né, 4 meses de idade. A gente sabe que nessa fase ele já não vai ter mais defesa da mãe, né, que são os anticorpos, ele consegue fazer sua própria defesa. Mas tem casos que a gente tem que fazer um período, fazer mais uma dose, então finalizar com 20 semanas, por exemplo. Existem testes que a gente pode fazer, então, para que são as sorologias, para a gente ver se essa vacina foi eficaz, né? Então, fiz um protocolo ali Que vacinal. normalmente não é feita essa sorologia, Não, né? e até é importante a gente estar falando aqui, porque assim, até né, no último guideline tem essa indicação também, Que né? Então interessante. tem PET que assim, a gente fez o protocolo. Eu posso assim, depois de um período fazer esse exame para ver quanto que ele tem, né, de defesa, para ver se foi eficaz, né, então meu protocolo, porque se Porque não for, caso identifique que não foi, repete a dose. posso repetir. Que Então, interessante. até a gente está falando dos gatos, mas de cão, por exemplo, eu tenho uma filhada que é uma Schnauzer e ela tá com 5 aninhos, e então eu atendo ela desde filhote. Quando ela estava com 2 anos de idade, ela teve reação vacinal.
E E feito tudo direitinho. mesmo desde o começo, aplicando as vacinas, no Aplicando segundo tudo aninho dela. direitinho. Então, o que que a gente faz, né? Então, a gente faz esse teste para ver se ela precisa ser vacinada ou não, né? Então, se ela tá com uma sorologia, né? Então, os anticorpos altos, a gente não faz nesse ano. Ai, que interessante. Então, o ano passado ela precisou de reforço, né? Aí esse Mas ano você aplica a sorologia e vê que tá faço se tudo estiver ok? tudo bem, Que porque ela é uma cachorrinha que mal sai interessante. de casa, né? Então vai mais para um banho. Então, por isso que eu falo, né? É muito individual o protocolo e é bem interessante. Então tem muita Não é coisa uma para receita de conversar. bolo, né, Não do é, caso. não é. E aí a gente tem, então, falando dos caninos, né? A gente tem a V8 e a V10. Tem até E V6 também. a V6, não tinha conhecimento da V6. Essa V6, V8, falam que são doenças que estão no Brasil. E a V10, essas duas doenças que ela imune, né, o filho pet, não estão no Brasil. É verdade? Então, assim, a diferença entre elas, né? Então, na V6, V8 e V10, então, em relação à sinomose, parvovirose, hepatite canina, tem a parainfluenza, né? Que é um tipo de gripe também. Coronavírus, né? Então, não é o É coronavírus, que o na época que Covid. surgiu, né, veio esses Sim. boatos. Sim. Então, o coronavírus, né, é um vírus que fica ali no intestino, mas que pro cão, assim, ele não faz, né, a gente brinca assim, cócegas, né, então quase não tem efeitos, mas assim, elas são parecidas, né, então são praticamente iguais. O que vai diferenciar uma da outra é sobre a leptospirose, então, né, a bactéria que é a leptospira, Uhum. então a gente tem o tipo, né, e o subtipo. Então, assim, na V6 a gente não tem a leptospirose. Na V8 eu tenho duas cepas, então dois tipos. E na V10 eu tenho quatro tipos, que é o que a gente fala, não tenho no Brasil. Mas hoje em dia, né, até para a gente saber quais cepas a gente tem também, existem as sorologias, então às vezes vai me falar, ele é positivo ou não por uma leptospirose, mas a gente também tem que diferenciar. Então também, né, pensando igual aos gatos, a gente os cães eu preciso entender o desafio, então o porte, né? Então, assim, para onde esse cão vai, se ele vai ser um cão só de apartamento, se ele vai frequentar parque, se ele vai viajar. Então, até para eu decidir também qual vacina eu vou Que utilizar. interessante. Né? Então, é assim que a gente decide, mas assim, também que os tutores ainda pensam, né? Porque a V10 ela é melhor que a Aham, V8 ou isso. que a V6. Isso. Não. Né? Então, eu preciso, assim, um filhote entender o que vai dar reação. Né? Então, esse filhote já vai sair de casa. A gente sabe que o ideal ainda não é para o chão, mas a gente indica socializar. Então, você sai com ele no colo, para ele começar a escutar barulho, né? Conhecer pessoas, para ele não ficar com tanto medo na hora de sair, né? Com seus 4, 5 meses. Sim. Então, assim, a gente vai escolher o protocolo de acordo com o paciente. Então, existe, né, um guideline que a gente vai se estruturar no que vai ser melhor hoje em dia, né, para a gente oferecer, mas eu vou escolher de acordo com o meu paciente. Essa sorologia é indicado também para fazer já no filhote? A gente pode fazer depois que a gente terminar o protocolo vacinal. Ah, Porque sim. assim, né, se eu fizer pegar um cão de 45 dias, 50 dias, eu vou fazer uma sorologia, ele vai ter anticorpos, mas provavelmente não vai ser dele. Provavelmente vai ser da mãe, porque quando ele mama, né, então se a mãe é vacinada, então ali no colostro, né, que é aquele leite, vai vir as defesas, que nem isso no ser humano, né? Sim, sim. Então, eu vou ter uma defesa ali, na verdade, mais provavelmente da mãe. Então, eu vou Precisa começar o meu reforçar essa protocolo, isso. defesa. Então, eu tenho período para fazer, né, os intervalos também de aplicação da vacina. E aí, quando eu finalizar, né, então, com 4 meses ou um pouquinho mais, depois de um período, eu posso sim fazer esse exame para ver se o meu Olha que protocolo foi eficaz. interessante, gente. Nossa, essa parte da sorologia eu não sabia. É, vamos falar um grande mito ou realidade, não sei. Giardia. Giardia, polêmico. Eu gosto de polêmica. É assim, né? Todo esse guideline você consegue ter acesso, né? Então, você jogar no Google novas diretrizes para vacinação, você encontra, né? Então, todo mundo tem acesso. Então, assim, hoje em dia ela não tem indicação, né, de ser feita. Mas se eu
Mas o tutor quiser também fazer, é a pode mesma fazer. coisa, né? Então a gente vai ver o desafio. Porque assim, o que que é a ideia de uma vacina rapidinho, né? Então eu tô ali injetando, né? Então um vírus de uma forma atenuada, que uma forma que não vai causar doença, né? Ou um vírus morto, né? Inativado, que no caso da vacina de raiva, por exemplo. E aí o organismo vai entender aquilo como se fosse um corpo estranho e vai produzir uma defesa, né, contra aquilo ali que está entrando. Então isso tem que ir para a circulação. A giardia, ela se replica no intestino. Então, assim, essa produção de anticorpos, a vacina não vai fazer. Por isso que a gente fala, ela não seria tão eficaz. Então, assim, não tem estudos suficientes assim que comprove, por exemplo, que o cão ou o gato vai eliminar, né? Então, o ocisto, que é como se fosse o ovinho ali da giardia. Então, assim, alguns falam que a vacina ela faz com que eles eliminem menos ou não elimine, mas assim, a gente não tem realmente algo que comprove. Então, pelo último guideline, não tem indicação. Mas a gente vê que, assim, eu pelo menos falo na minha rotina nesses 15 anos, eu vejo que atenua mais os sintomas, né? Então, vômito, uma diarreia. Então, é um paciente que vai sempre para um parque. Ou tem criança em casa. A gente sabe como é criança, né? Tá interagindo toda hora, passa a mão, né? Ali no cachorrinho, no gato, põe a mão na boca. Então, esses eu indico fazer. Por isso a gente fala, é polêmico, porque falar não está indicando, mas por isso que sim, mais uma vez, é individual. Né? Então, assim, não vai fazer mal. Mas a gente tem que ter ciência, sim, que mesmo que eu faça a vacina, não Pode significa que ele não vai acontecer. ter. Ele pode sim ter. Então, existem outras formas de fazer uma proteção, e aí fazer exames para a gente ter certeza se é ou não. Né? Então, a gente Indica. indico. Gripe. Gripe, indico. Tá? Então, o que a gente fala são as vacinas, né? Fala essencial e não essencial, né? Então, a gripe seria a que a gente fala não essencial, que ela não é obrigatória. Mas, Sim. mais uma vez também, né? Então, a maioria dos cães estão indo para creche, né? Então, frequentam parque. Então, tem muito contato. É a mesma forma da gente pensar as crianças numa creche, né? Então, a gente acaba fazendo, é uma proteção maior, né? Então, é importante esse tutor saber que existe e conhecer. Né? Então, falando de experiências, atualmente eu estou com um paciente, um cachorrinho de 5 meses, que ele tá, né? Assim, a gente fala popularmente a tosse dos canis, né? Uma inflamação de traqueia, mas pode virar uma bronquite, dependendo da evolução, às vezes viram numa pneumonia. Então, ele é um cãozinho que a gente terminou uma parte do protocolo de vacina, a hora que ele melhorar, porque agora a gente está tratando, ele tem indicação, né? Porque ele sai, o tutor sai com ele às 5 horas da manhã por conta da rotina, por exemplo. Então, ele está mais exposto, né? Então, ele vai para parque. Então, indico sim, né? É Então, necessário. é necessário. E a tradicional que todos conhecem, raiva. Sim, né? Então, no Brasil ela é obrigatória. Né? Então, tem alguns países que não são obrigatórios ou faz, por exemplo, o reforço a cada 3 anos. Mas E por que que aqui é obrigatório e outros países não? porque a gente, assim, embora achasse que estava erradicado, né? Então a gente não escutava mais falar, a gente voltou a escutar. Né? Então, a se falar da raiva novamente. E é uma doença que pode passar para o ser humano, né? Então, que a gente chama de zoonose. Por isso que a prefeitura ainda faz campanha, né? Sim. Então, a gente sabe que não é a única vacina, mas é uma vacina importante. Então, a única forma da gente ou erradicar ou a gente fazer uma prevenção é vacinando todos os nossos pets, né? Para a gente não fazer com que isso dissemine, né? A gente citou várias vacinas. Existe alguma que a gente não citou que você considera primordial para o pet receber essa vacinação ou não? Então, citamos Todas? todas. Tudo ok? Pelo menos que eu me lembre, sim. Sim. E, então, o que que você tem a falar para o tutor hoje, né, que está assistindo esse programa, sobre a vacinação? Converse com o seu veterinário. Então, é importante ter um profissional, né, que acompanhe o seu pet. Né, então, se você está pegando o filhote agora, que leve para uma consulta, né, então, para tirar todas as dúvidas, né, então, não só questão de vacina, então, vermifugação, né, alimentação, toda uma rotina. E, assim, Vermífugo também é um pouco polêmico, não é, também. doutora? Vamos deixar para um próximo A gente deixa para o episódio. próximo. Mas então, assim, para tu entender toda a questão. Então, o profissional, ele tem que conhecer aquela família, né? Então, aquele pet, para ele conseguir orientar da melhor forma.
Então, assim, aqui a gente está falando bem um Genérico, genérico, né? Então, quais são as diferenças? Sim. Mas, assim, é só o profissional que vai poder orientar adequadamente, né? Então, cada protocolo para aquele pet. Então, a gente sabe que, sim, vacina é muito importante, né? Então, assim, para nós, seres humanos, ela é importante também, então, dependendo da doença, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação, às vezes não, comparação com humanos, né? Porque, ou com a criança, porque para a gente Parece que associar associa melhor, melhor. né? Então, assim, ela é importante sim, né? Então, ela previne doenças. A gente sabe que hoje os nossos pets estão vivendo mais porque a gente está olhando, conseguindo olhar melhor para eles, né? Sim. Então, está se estudando muito mais. Então, é assim, um profissional, né, da saúde ali, o veterinário, ele vai conseguir indicar o melhor. Então, a minha orientação é, não deixe de vacinar, mas assim, converse sempre com o seu veterinário para uma melhor orientação. Eu acho que eu não tenho. Sem mais. Eu não tenho mais o que perguntar, porque foi tão explicativo hoje, toda essa aula mesmo de vacinação, que, olha, tutor, se você não fizer no seu filho pet, aí é porque você não quer, né? Porque essa aula aqui já foi para você. Uma professora de medicina veterinária, já pensou? Doutora Camille, quero te agradecer pela participação aqui no Pod Pets. Vou te chamar mais vezes, porque ela entrou num tema que é muito importante também, que é a vermifugação, né? E aí tem também alguns mitos, algumas realidades. Sim, e muita coisa mudou. muita coisa. E desde já, muito obrigada por essa magnífica aula, né? Eu que agradeço. E o que você deixa de dica pro tutor em casa? Uma bronca junto com uma dica. Então, leve seus pets ao veterinário, não tenha medo. É importante ter um acompanhamento e a gente precisa muito também falar de medicina preventiva. Isso é muito importante, né? Então, o veterinário não é para tratar só de doenças, né? Então, nós somos para prevenir essas doenças. E se por acaso acontecer, a gente pegar de início, a gente conseguir cuidar bem melhor. Então, assim, acho que a medicina preventiva é a base de tudo. Dá uma qualidade de vida pro seu pet, sim. Ele merece, né? Muito. Obrigada mais uma vez. E você assista ao Pod Pets no Pod Vivax, porque tá recheado sempre de boas notícias para você. Deixa aqui no comentário qual tema que você deseja assistir, que aí eu vejo um veterinário como a doutora Camille. E até mesmo se você quer que ela volte aqui. Deixa aí nos comentários que eu vou trazer ela de volta para você. Obrigada mais uma vez. Obrigada.